Paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar nossa leitura? Livro de Isaías, hoje os capítulos 7, 8 e 9. Vamos lá? No tempo em que Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram a cidade de Jerusalém, mas não puderam conquistá-la. Quando o rei Acás soube que os sírios haviam feito um acordo com os israelitas, ele e todo o seu povo ficaram com tanto medo que tremiam como varas verdes. O Senhor Deus disse a Isaías: Vá com o seu filho Sear-Jazube encontrar com o rei Acás. Ele estará na estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Diga ao rei que fique alerta, mas não perca a calma, que não tenha medo, nem fique desanimado por causa do ódio do rei Rezim, dos sírios e do rei Peca. Eles são menos perigosos do que dois tições soltando fumaça. Os sírios, junto com o rei Peca e os israelitas, estão fazendo planos para prejudicar o rei Acás. Eles combinaram o seguinte: vamos atacar o reino de Judá, conquistar o seu povo e forçá-lo a aceitar o filho de Tabeal como rei. Porém, eu, o Senhor, afirmo que isso não acontecerá, pois a Síria não é mais forte do que Damasco, a sua capital, e Damasco não é mais forte do que o rei Rezim. A terra de Israel não é mais forte do que Samaria, sua capital, e Samaria não é mais forte do que o rei Peca. Mas, daqui a 65 anos, Israel será destruído e deixará de existir como nação. Se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão ficar firmes. O Senhor Deus enviou ao rei Acás outra mensagem: peça ao Senhor seu Deus que lhe dê um sinal. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Mas Acás respondeu: não vou pedir sinal nenhum, não vou pôr o Senhor à prova. Então Isaías disse: escutem, descendentes do rei Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência das pessoas? Precisam abusar também da paciência do meu Deus? Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Quando chegar a idade de saber escolher bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. Mas mesmo antes desse tempo, o rei Acás, as terras daqueles dois reis, lhe causarão tanto medo, ficarão completamente abandonadas. O Senhor Deus vai trazer sofrimento para o Senhor, ó rei, para as pessoas da sua família, para o seu povo. Ele fará isso por meio do rei da Assíria. E o sofrimento que esse rei vai causar será o pior que já houve desde o reino de Israel. Se separou do reino de Judá. Quando chegar aquele dia, o Senhor Deus vai assobiar e chamar os egípcios para que venham como se fossem moscas dos lugares mais distantes do rio Nilo. E assobiará também para que os assírios, como um enxame de abelhas, venham da sua terra. Eles virão e como enxames pousarão nos vales mais profundos, nas fendas das rochas e em todos os espinheiros e em todos os lugares onde o gado bebe água. Naquele dia, o Senhor vai contratar um barbeiro que vive na região que fica no outro lado do rio Eufrates, isto é, o rei da Assíria. Ele virá e rapará a barba e os cabelos e os pelos do corpo de todos. Naquele dia, quem ficar com uma vaca nova e 2 cabras terá tanto leite que poderá comer coalhada. E todos os que ficarem com vida no país, comerão coalhada e mel. Naquele dia, o que antes era uma plantação com 1000 pés de uva, valendo 1000 barras de prata, virará um terreno cheio de mato e de espinheiros. O país todo ficará coberto de espinheiros, e os homens se irão ali caçar com arco e flechas, e todos os montes, onde antes havia plantações, ficarão cobertos de mato e de espinheiros, que ninguém terá coragem de ir até lá. Somente gado e as ovelhas irão lá para pastar. Capítulo 8. O Senhor Deus me disse: pegue uma tabuleta grande e escreva nela em letras bem grandes o seguinte: Maer Salal As-Bas, e procure 2 homens de confiança, isto é, o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias, para servirem de testemunhas. Algum tempo depois, a minha mulher, a profetisa, ficou grávida e deu à luz. Aí o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maer Salal As-Bas,
Pois antes que ele aprenda a dizer papai ou mamãe, o rei da Síria levará embora todas as riquezas de Damasco e de Samaria. O Senhor falou comigo de novo. Ele disse: Esse povo não quis as águas calmas do riacho de Siloé, e está tremendo de medo do rei Rezim e do rei Peca. Por isso, eu, o Senhor, vou trazer o rei da Assíria e o seu poderoso exército para atacarem esse povo. Eles avançarão como uma enchente do rio Eufrates, que sobe acima das margens de todos os canais, de todos os rios que desembocam nele. Eles invadirão a terra de Judá, como as águas de uma enchente que cobrem tudo e sobem até o pescoço da gente. Mas Deus está com o seu povo. As suas asas abertas protegem a terra prometida. Reúnam-se, povos. Fiquem com medo. Escutem todos os países distantes. Preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Sim, preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Façam planos, mas eles não darão certo. Resolvam o que quiserem, mas tudo fracassará, pois Deus está conosco. O Senhor Deus pôs a sua poderosa mão sobre mim e avisou a mim e os meus seguidores que não andássemos no caminho do povo estava seguindo. Ele nos disse: Então, não pensem que tudo o que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fiquem assustados, nem tenham medo daquilo que o povo tem medo. Pelo contrário, fiquem assustados por minha causa e tenham medo de mim, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou santo. Eu serei um templo para abrigar vocês. Serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam. Serei uma armadilha e um laço para pegar os moradores de Jerusalém. Muitos tropeçarão, cairão e se despedaçarão, ficarão presos nessa armadilha. Eu disse aos meus seguidores: guardem a mensagem e lembrem dos ensinamentos que o Senhor me deu. Ele escondeu-o do seu povo, mas eu confio nele e ponho nele a minha esperança. Aqui estou eu com os meus filhos que o Senhor me deu. O Deus Todo-Poderoso que mora no Monte Sião nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos. Precisamos consultar os mortos em favor dos vivos, mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. O povo andará de um lugar para o outro, sem rumo, desanimado e com fome. Por causa da fome ficarão com raiva e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Olharão para o céu e depois para a terra e verão somente sofrimento e escuridão, trevas e angústia. Porém, não poderão escapar delas. Capítulo 9. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do Rio Jordão, isto é, a Galiléia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentasse esse povo, ele deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com os inimigos que as dominava. Assim como no passado acabaste com os midianitas, as botas barulhentas dos soldados e todas as roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo, pois já nasceu uma criança. Deus mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Deus anuncia que vai castigar o povo de Israel, os descendentes de Jacó. Todo o povo de Israel e todos os moradores de Samaria sabem o que ele vai fazer. Orgulhosos e vaidosos, eles dizem: caíram as casas feitas de tijolos, mas nós a construiremos de novo com pedras. As vigas de madeira de figueira brava foram cortadas, mas agora vamos usar vigas de cedro. Por isso o Senhor atiça o inimigo deles e manda que os ataquem.
A Síria, a leste, e a Filistéia, a oeste, abriram sua boca para devorar o povo de Israel. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continuou levantada para castigar. O Senhor Todo-Poderoso castigou o seu povo, mas eles não se arrependeram, não voltaram para Deus. Portanto, num dia só, o Senhor vai cortar a cabeça e o rabo do reino de Israel, como se faz com um animal. Vai derrubar as palmeiras e os juncos. Os mais velhos, os mais respeitados são a cabeça e os profetas que anunciam mentiras são o rabo. As autoridades guiaram o povo por caminhos errados, e por isso o povo anda perdido. Portanto, o Senhor não terá pena dos jovens, nem terá compaixão dos órfãos e das viúvas, pois ninguém crê em Deus. Todos são maus e falam tolices, mas mesmo assim a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. A maldade do povo queima como fogo, que destrói o mato e os espinheiros, e como um incêndio na floresta que faz subir nuvens de fumaça. O Senhor Todo-Poderoso está irado, e por isso a terra está sendo queimada, e o povo está sendo destruído. Ninguém tem pena dos outros. Comem até a carne dos próprios filhos. Cada um devora a comida que consegue arranjar, mas mesmo assim continua com fome. O povo da tribo de Manassés ataca o de Efraim. O povo da tribo de Efraim ataca o de Manassés. Os dois juntos atacam o povo de Judá. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. Amém. Eu te espero amanhã para mais uma leitura bíblica diária. Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo.